seja bem-vindo, boa tarde. Esse é o Relâmpago nos Esportes de hoje, dia 12 de junho de 2025, dia dos namorados. Beijo para minha eterna namorada, minha esposa Denise Monteiro Corso, beijo para ela. Olha, estamos aqui hoje para poder falar de esportes, nesse momento para falar de esportes, mas eu quero te fazer um convite também. Você sabia que a Rede Relâmpago tem um canal no YouTube? Não sabia? Pois é, agora você sabe, né? Todas as lives, eu ia falar mensagens, olha, todas as lives, desde junho de 2020 até hoje estão lá no canal da Rede Relâmpago no YouTube. Então, lives maravilhosas com os nossos especialistas sensacionais. Hoje nós temos um aqui, belíssimo Roberto Dantas, que além de estudou comigo na faculdade, é um prazer sempre fazer essa live com ele. É o Relâmpago nos Esportes com o Roberto Dantas hoje. Essa live vai estar disponível lá. Então, quando você quiser, você acesse, por favor, lá no canal do YouTube, coloca lá no campo naquela lacuna, né, branca, Rede Relâmpago. Quando você clica na lupinha, pronto, você já tem acesso a todo o conteúdo desde junho de 2020 até hoje. A Rede Relâmpago, 5 anos fazendo mais que lives, compartilhando conhecimento. Tá aí o Edu Macalé, tá por aqui também, o Roberto Dantas já tá por aqui, já mandou a câmerazinha e nós vamos já aceitar. Eu também tenho uma grande novidade. Gente, além do canal da Rede Relâmpago no YouTube, nós temos um outro canal que é dedicado a transmissões esportivas, que aliás estreia nesse sábado e domingo. Nós teremos o Raio Esportes. Você pode acessar no YouTube também como Raio Esportes Oficial. Raio Esportes Oficial. RAIOSPORTS Oficial. Raio Esportes Oficial. Esse canal muito bacana, onde nós vamos transmitir as partidas da Copa do Mundo de Clubes ao vivo para todo o Brasil, para você que fica ligado aí nos times brasileiros. Aliás, as partidas só dos times brasileiros, tá? E algumas também, conforme disponibilidade. Você vai ficar ligado, vai ficar por dentro de tudo, de todas as informações. Comentaristas também teremos e também o nosso programa de resenha esportiva a combinar nos horários, é o Raio na Rede, onde nós teremos os grandes comentaristas comentando todas as partidas do Mundial. Temos aqui o Roberto Dantas, vamos chamar ele para, olha aí que volta, é o de clubes da FIFA, que ninguém melhor do que um especialista para falar sobre isso. Seja bem-vindo, Roberto Dantas, direto do Rio de Janeiro. Beijo, meu amigo, muito bom, prazer estar contigo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Está me ouvindo bem, meu querido? Muito bem, muito bem. Olha que áudio maravilhoso, Roberto. Sensacional. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Bacana. Graças a Deus estamos aqui, Vitor. É sempre um prazer estar aqui com você, que é um fera da comunicação da Rede Relâmpago. E vamos falar de esporte, vamos falar de coisa boa. Está muito frio aqui em Madureira. Olha, o clima está frio, mas o esporte está quente. Tem muitas coisas boas para a gente comentar. E é sempre uma honra estar ao seu lado. Sou seu fã, tamo junto, vambora. Essa bola do Paris Saint-Germain, você quer provocar o Botafogo? Pois é, olha aí, bola do Paris Saint-Germain, primeiro para poder homenagear o campeão da Europa, o Paris Saint-Germain. E olha, não estava pedindo isso não, viu? Eu sei que está começando agora o Relâmpago nos Esportes com a bolinha aqui do Paris Saint-Germain, antes do Paris Saint-Germain ser campeão da Europa. E até que deu sorte, hein? Acho que eu vou vir com uma bola do Flamengo agora, será? Entendeu? É para provocar também o Fogão. O Fogão tem que se arrumar, viu, para o Mundial de Clubes. Aliás, nós vamos falar muito da Copa do Mundo de Clubes, que é a pauta do momento, né, Roberto? A Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. E depois dessa, só de 2029. Então, quer dizer, são 4 em 4 anos. Mas o Intercontinental, aquele campeonato que a gente costumava a chamar de Mundial, ele continua sendo disputado, tá? No final do ano, em dezembro, tem o Intercontinental. Campeão da Libertadores desse ano, inclusive, vai receber lá o Paris Saint-Germain, né? E além dos outros campeões das outras confederações. Roberto, beijos e abraços, por favor, mande para quem você quiser, o programa é seu. Hoje não pode ser diferente, né? Hoje é para mandar beijos e abraços para minha querida esposa. Beijo, que Deus te abençoe, Glau. Vamos que vamos, fé em Deus e vambora. Vou mandar um beijo para todos, né? Para todos e todas os nossos amigos e amigas que curtem o nosso trabalho, que nos assistem. Desejar um feliz Dia dos Namorados para todos. Papai do Céu os abençoe com saúde e paz.
E é sempre muito bom a gente falar de esporte, é sempre muito bom a gente estar interagindo aqui com essa galera. Daqui a pouco, com certeza, vai ter comentários aí. Galera, hoje tá bom para namorar, para fazer um chamego. E é isso aí, Vitor. Beijão para todos os seguidores, hein? Seguidores em especial da Rede Relâmpago de Comunicação. Namorar e fazer um chamego. Já teve postagem já da Érica de Paula, querida do Sexo Relâmpago, dizendo lá sobre o Dia dos Namorados. A gente já, logo de manhã, já colocou a Érica de Paula aí na sintonia. Danilo Games FC, muito obrigado pela presença. Marcelo Pilon também está por aqui. Obrigado. Edu Macalé também. Valeu, valeu. Olha, a gente tem jogos rolando aqui pela Europa. O Sub-21 da Europa tá jogando ali um amistoso. A galera do Sub-21, Ucrânia e Dinamarca 0-0. Ucrânia e Dinamarca no Sub-21, olha isso, gente. Trazendo informação aqui bacana. Até no campeonato de Belarus. Sabia, Roberto? Tem o campeonato de Belarus também. A primeira liga de lá, o Dinamo Minsk está vencendo por 1-0 o Orska. Parabéns ao Dinamo Minsk. Campanha maravilhosa. Bom, vamos falar o que interessa. Agora, a Copa do Mundo de Clubes, né, nós estamos a 2 dias da estreia das equipes que vão participar por lá. São 32 equipes divididas em 8 grupos de 4 clubes cada um. Mesmo formato de Copa do Mundo, os 2 primeiros se classificam para o mata-mata, oitava de final, quarta de final, semifinal e final. Claro que a gente torce que tenham brasileiros nessa grande decisão. Nós temos 4 representantes do Brasil: o Palmeiras, o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo. Todos porque foram campeões do continente sul-americano, campeões da Conmebol Libertadores entre 2020 e 2024. Então estão disputando ali o Mundial de 25. E assim vai ser sucessivamente. Então, para a galera que quer disputar o Mundial de 29, vai ter que correr agora com a Libertadores aí, porque só a Libertadores que dá vaga. Além do ranking da Conmebol, claro. Se você for muito bem elencado lá no ranking da Conmebol e tal, fizer campanhas magníficas na Libertadores, na Sul-Americana, tiver uma boa pontuação, a Conmebol também costuma pegar esses caras também para poder participar do Mundial. Aconteceu assim com o River Plate e o Boca Juniors também da Argentina. Roberto, a gente tem aí no sábado o início dessa grande festa. O Mundial vai ser disputado nos Estados Unidos. E o primeiro jogo é em Miami, o Al-Ahly, se eu não me engano, é do Egito esse time, não é isso? Al-Ahly. Deixa eu pesquisar aqui. A gente pesquisa ao vivo na hora, gente. O Al-Ahly, ele é, peraí, para não dizer besteira. É de Egito, isso aí, cidade de Cairo, no Egito. Muito bem. Outro Inter Miami, que é o time do Messi. Olha aí. Que jogo, rapaz. Em sábado, 21 horas, começa a Copa do Mundo de Clubes. Para começar, antes de falar dos brasileiros, essa partida, o que representa para você? Você vai ver, o que está bancando de emoção aí para você dessa partida aí? Então, Vitor, a gente que gosta de futebol tem que acompanhar até para a gente poder cornetar ou comentar, né? Por que o time do Messi está nesse Super Mundial de Clube? Porque é da casa? Não é bem isso, não. É a FIFA fazendo média, essa é a verdade. Então, o time do Messi e algumas equipes aí não é bem o ranking, porque se fosse pelo ranking do Brasil, o São Paulo estaria lá, que é tricampeão do mundo. Então, venhamos e convenhamos, tem lá a jogada da FIFA por bufunfa, por dinheiro. Ora, olha, Al-Ahly e o time do Messi, vocês podem ter certeza, o Al-Ahly do Egito é muito forte. Uma equipe muito forte. A equipe do Messi joga em casa, tem um Messi, é uma festa toda, é nos Estados Unidos. Porém, o Al-Ahly é muito forte. Então, eu acredito que o Al-Ahly vai surpreender e vai derrotar o time do Messi. Lógico que a FIFA sonha com o Messi aí nas oitavas, nas quartas de final, quem sabe até na final, mas não vai não. É muito difícil até que o Inter Miami passe da primeira fase, vocês podem ter certeza. E já aproveitar, lógico que a gente vai acompanhar, né, os jogos dos times brasileiros principalmente, mas esse jogo aí vai ser bacana, é a abertura. E tem uma crítica muito grande, até o seu Odenei, que é o nosso amigo lá do nosso canal e do Facebook, ele mora em Orlando, e ele falou o seguinte, ele mandou uma reportagem que a FIFA está fazendo das tripas corações para botar gente nos estádios. Por quê? Começou os ingressos, eram caríssimos, $300 em média, você bota aí $300, dá quase R$1.500 no mínimo aí, por ingresso. E aí o que aconteceu? A adesão foi muito pequena.
Então a FIFA está com medo de passar vergonha com estádios em muitos jogos vazios, está tipo assim, fazendo o ingresso a preço de banana para tentar comover as pessoas e lotar os estádios. Por quê? A FIFA quer mostrar para o mundo que o futebol, né, ela administra muito bem, faz isso, tanto é bilionário, trilionário, a gente não sabe. Porém, esse aí tem lá uma matéria bem interessante falando da pouca procura dos ingressos para a Copa do Mundo de Clubes, principalmente pelo preço muito alto. Então vamos ver no que vai dar. Lógico que jogo de Flamengo, Botafogo, Fluminense e Palmeiras, esses times têm apelo nos Estados Unidos. Muitos brasileiros moram lá, os torcedores vão querer representar bem os seus clubes e vai ter casa cheia. Mas você pega aí, um jogo às vezes, uma chave que cai dois times que não tem muita expressão. Porque os Estados Unidos nem conhecem esses times porque a FIFA fez um Mundial de Clubes trazendo realmente clubes desconhecidos. Então, eles vão ter que fazer um apelo muito grande para lotar os estádios. Mas até para os jogos grandes não foram esgotados os ingressos. Vejam só você, meu amigo. Olha só, vamos por exemplo aqui, a equipe do Flamengo, né? Tem ingressos vendendo. Esse jogo agora, Flamengo Esperance da Tunísia, aliás, a estreia do Rubro Negro, ele tem dois setores, o setor inferior, que é o Lower Tier, e o setor superior, que é o Upper Tier. Os ingressos custam cerca de $98. 98 dólares. Se você converte para reais, né, vamos dizer assim, 5, 6 reais, né, tá o dólar, 6 reais, se não me engano, dá 600 reais, dá quase 600 reais o ingresso para você assistir uma partida de futebol. Realmente é bem caro se a gente comparar aos ingressos aqui no Brasil, né? E um ingresso super valorizado. Quando chega nas oitavas de final, os ingressos podem chegar a R$214. E assim, quarta de final, o ingresso custa $497. Na semifinal, $995. E a grande final, o setor superior, que é o Upper Tier, que é o setor onde você tem melhor visão, inclusive, é $2.230. O mais barato é $892. Vamos pegar aqui a cotação do dólar de hoje. Isso é tudo informação, gente. Olha, está R$ 5,55. Então, fazer uma breve cálculo aqui para a gente saber. 5,55 vezes o ingresso, vamos dizer, da finalíssima, né, que é R$892, o mais barato. Olha quanto custa, Roberto. Só para a gente ter ideia, custaria R$4.950 aqui no Brasil, moeda brasileira, né? Olha, é muito, muito caro, está muito caro mesmo. Bem tocado no assunto, Roberto, os ingressos estão bem caros por lá. E com tentativa de deixar isso um pouquinho mais leve, lá convidam o time do Messi, estão torcendo para que o Messi possa se classificar para as outras fases, para aí ter muito mais grana, muito mais ingresso vendido. Bom, por aqui você acompanha pelos canais Sport TV, pela TV Globo também, pela Cazé TV, algumas partidas, pela ESPN também que vai transmitir. E também pelo Raio Esportes, onde você pode lá chegar junto com a gente não vai ter a imagem do jogo, mas nós vamos ter qualidade na nossa transmissão, com certeza. Roberto está altamente convidado, quando ele puder aí, ele fala, Vitor, eu quero esse jogo lá, vamos junto, e a gente vai. Olha, falando ainda do grupo do Al-Ahly e do Inter Miami, para a gente ficar bem na cabeça, tem um brasileiro nesse grupo aí, que é o Palmeiras. O Sociedade Esportiva Palmeiras, que nunca foi campeão mundial. Não adianta falar que aquela Taça Rio que foi campeão. Não é. Palmeiras não é mundial. Pois é, aquele Mundial de 51 não é não, viu? Me desculpem os palmeirenses. Mas o Palmeiras não tem ainda Mundial e tenta o título mundial agora nessa Copa do Mundo. Vai enfrentar o Porto de Portugal. Partida bem difícil. Eu acho que é a mais difícil que o Palmeiras enfrenta nessa primeira fase. Depois tem o Al-Ahly e tem o Inter Miami. Basta jogar direitinho, eu acho que dá para garantir uma vitória, dá para sonhar com vitórias. Esse grupo é um grupo que está um pouco difícil. E notícia do Palmeiras a gente tem. Palmeiras fatura milhões no Mundial, Roberto, mira o bônus e se aproxima de arrecadação recorde. A notícia é a seguinte, o Palmeiras garantiu $15 milhões pela participação na fase de grupos, essa do Mundial. O valor pode chegar a cerca de R$120 milhões no caso de 3 vitórias nessa fase da competição. Olha isso.
O total, porém, não considera a tributação que será paga pelo clube posteriormente. Além do valor fixo, cada vitória na primeira fase garante 2 milhões de dólares aos cofres do clube, que não incluiu a potencial arrecadação do Mundial no orçamento esportivo da temporada 2025. Com isso, o Palmeiras segue a passos largos para superar pelo segundo ano consecutivo a marca de R$ 1 bilhão em faturamento, valor já atingido na última temporada mesmo com eliminações nas oitavas de final da Libertadores e na Copa do Brasil. Roberto, com tanta dinheirama aí, a gente tem o Palmeiras aí de olho na grana, né? Você acha que tem algumas chances de poder pegar essa grana e jogar para dentro do bolso? O Palmeiras passa para o mata-mata num grupo tão difícil desse ou você acha que está fácil? Então, Vitor, antes disso, mandar um abraço para o PC Zagueiro, ele é do Madureira, coordenador técnico do futebol do Madureira. PC, obrigado por estar aqui nos prestigiando. O PC vai disputar o Campeonato Master. Esse ano, Vitor, tem o Campeonato Master de Futebol do Rio de Janeiro, vai começar em julho. Muito bacana, a gente pode até combinar algumas ações aí para esse campeonato. Campeonato de Futebol Master é mais de 45 mais. Jogadores com mais de 45, são os 12 clubes, Flamengo, Botafogo, Vasco, Madureira, 12 clubes, os 12 clubes que estão na Série A, não, o Campo Grande está também, são os 12 clubes acho que mais tradicionais do Rio de Janeiro. Master, mais de 45, o Madureira vai estar com um time muito forte, o PC Zagueiro é coordenador, jogador, treinador, o homem é fera, está aqui conosco, mandar um abraço para ele, e vai ser muito bacana esse campeonato, porque é uma oportunidade, muitos jogadores que pararam de jogar, não têm atividade, muitas vezes ficaram sem renda porque durante suas carreiras não conseguiram fazer um pezinho de meia, e esse campeonato vai dar visibilidade para eles e também vai ser transmitido, vai dar uma graninha, vai ter um cachê para eles disputarem esse campeonato. Vai ser muito bacana, tem acho que 2 televisões aí para transmitir o campeonato. Eu estou com algumas informações para o pessoal do Campo Grande, principalmente, para a gente trazer as informações muito bacanas. Campeonato Carioca de Futebol Master, 45 mais. Então, quem tem até 70, 80, não tem problema. Tem condições de jogar, ainda vai estar lá. Então, vão ter muitas estrelas. Do Flamengo vai estar Andrade, aquela galera toda boa ali. E a gente vai estar acompanhando. Então, um abraço para o PC Zagueiro, fera braba do Madureira. O Madureira vem muito forte nesse campeonato, você não tenha dúvida. Mas falando aí dessa grana, é muita grana, né? A gente fala assim, cara, olha só, 15 milhões de dólares, bota aí, calcula por 6, vai dar quase 90 milhões de reais. Isso na primeira fase. E o Palmeiras vai passar. Se vai ganhar os 3 jogos, a gente não sabe por quê. O jogo com o Porto é o jogo-chave. O Palmeiras ganhando do Porto, teoricamente o Palmeiras, né, já parte ali para a classificação, porque depois vai pegar o Inter Miami, depois o Al-Ahly, ou invertido, mas não tem problema. Os 3 jogos são esses. Mas o Porto, lógico, o Porto é aquele time na Europa que dá trabalho até na Champions, então deve também dar trabalho para o Palmeiras. Mas eu ouso falar, você sabe, todo mundo sabe que eu sou Flamengo, eu ouso falar que o time que pode ir mais longe nessa competição é o Palmeiras. Você acredita? Eu não acredito tanto no Flamengo assim. Eu acredito que o Flamengo passa da primeira fase, mas o futebol pragmático e eficiente do Abel Ferreira me faz pensar que o Palmeiras vai mais longe. Então você imagina, 90 milhões só na primeira fase, o Palmeiras indo bem nesse campeonato, o Palmeiras passando das oitavas, chegando nas quartas, ele vai para 150 milhões de reais, no mínimo. E ainda tem Libertadores, né, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras vai fácil passar de 1 bilhão esse ano de novo. E por que isso? O Palmeiras vem trabalhando a base muito bem, né? O Palmeiras vende jogadores por 300, 400 milhões, diferente até do nosso Flamengo, do Fluminense, que não sabem negociar. Parece que a Leila tem, sabe, uma expertise em negociar os seus jogadores. E ela manda muito bem. Então, Palmeiras, parabéns sim para o Palmeiras. E no Super Mundial de Clube, eu sei que a gente ainda vai falar disso, mas eu acho, quando eu olho assim, qual o time que você aposta que chega mais longe? Eu apostaria no Palmeiras e não no meu Flamengo. Espero que o Flamengo seja campeão, é lógico, mas olhando assim, o que o Palmeiras fez agora na Libertadores, nos primeiros 6 jogos, o Palmeiras se preparou muito bem. O Palmeiras abriu um pouco mão do Campeonato Paulista, e se preparou muito bem. Então eu acho que para esse Super Mundial de Clubes, o Abel Ferreira quer muito trabalhar num clube grande da Europa. Isso é uma porta muito grande, uma porta aberta para ele trabalhar no Manchester City, no United,
ou de repente no Real Madrid, no Barcelona. Essa é a grande oportunidade do Abel Ferreira. Então, acho que ele está trabalhando muito bem para o Palmeiras vir muito forte no Super Mundial de Clubes. Eu acho que passa da primeira fase com louvor, vai botar essa grana na bolsa. Se ganhar do Porto, eu acredito que ganha até os 3 jogos, e aí, porque são metas, né? Tem que atingir metas, tem que atingir os gatilhos para chegar a esse valor. Mas eu vejo o Palmeiras muito bem preparado e focado nesse Super Mundial de Clubes. Espero que o nosso Flamengo vá mais longe. Mas o Palmeiras, meu amigo, eu acho que do Brasil é o time a ser batido. Acho que ele vai atrás dessa grana e principalmente, não vou falar que vai ser campeão, mas chega ali, passa das oitavas, passa das quartas, o trabalho do Abel Ferreira, ele vai ser visto com muito bons olhos pelos grandes da Europa. Então, eu acredito que o Palmeiras vai longe. Vai Verdão, vai Verdão. Segundo o Roberto, o Palmeiras vai bem longe aí no campeonato. E aliás, eu convido vocês, a estreia das transmissões do Raio Esporte será no domingo às 19 horas com Palmeiras e Porto ao vivo para todo o Brasil, com a narração de Vitor Torso e comentaristas, que a gente está vendo aí quem vai comentar. Se não comentar ninguém, o Vitor está lá narrando. Palmeiras e Porto, dia 15, domingo, às 7 da noite, ao vivo. Vamos para o grupo B agora. O grupo B é o grupo do Botafogo. Ele pegou um grupo que não é tão ali um grupo bem amistoso não, viu? Eu vou explicar para vocês. Nenhum dos outros brasileiros pegou ali, vamos dizer assim, esse lance de ter 2 europeus. Por que a gente fala de europeu? Porque, cara, os times europeus, eles são uns times que têm um maior investimento, tem jogadores que são mais, vamos dizer, preparados para esse tipo de competição. Por isso que a FIFA lá pega o pessoal da UEFA e carrega no colo, né? As vagas para a Copa do Mundo são várias vagas. Toda aquela pompa de Eurocopa, de Champions. E aí a gente vai se acostumando a ver as grandes estrelas do futebol mundial atuarem na Europa. Não é por acaso, lá tem mais grana também. E o Botafogo caiu num grupo que está o Paris Saint-Germain, da bolinha que está aqui. Opa, bolinha, Paris Saint-Germain, campeão europeu de 2025, temporada 24-25 da Champions. Paris Saint-Germain, muito bem arrumado, venceu a Inter de Milão por 5-0. Eu não esperava essa decisão ser assim, não esperava, caminhão de gols. Tem o Atlético de Madrid, gente, não está o Barcelona. Não está o Barcelona, tem o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Os times madrilenhos estão lá. E o Atlético de Madrid está preparadíssimo e tem um técnico que, para mim, é o melhor técnico do mundo disparado, que é o Diego Simeone. Faz um trabalho belíssimo, já há anos dentro do Atlético de Madrid. Parabéns ao Atlético de Madrid. E o outro time é o bobo da corte lá, acho que não vai conseguir ponto nenhum, na minha humilde opinião, que é o Seattle Sounders dos Estados Unidos, é um time também americano que está disputando esse Mundial. Olha, Roberto, o Botafogo ele fez muitos investimentos. Aliás, foi os times brasileiros que mais investiu para esse Mundial. Parece que está se reforçando realmente para poder enfrentar esses tijolões aí, que é o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid, não digo o Seattle, que é a estreia, inclusive, do Botafogo. Não dá para começar com 3 pontinhos ali. O jogo é às 23 horas de domingo. Raio Esportes também vai fazer essa transmissão, se Deus quiser, e também com comentaristas. O Botafogo tem notícia também. Ele ainda não pagou a compra do meia Thiago Almada e virou alvo de cobrança na FIFA por parte do Atlanta FC dos Estados Unidos. Atenção para essa notícia. Já existe a determinação de que o Botafogo pague de imediato 21 milhões de dólares, cerca de 117 milhões de reais, além de juros e multa de 835 mil reais. A decisão da FIFA foi em fevereiro e veio com ameaça. Se o clube não pagasse em 45 dias após ser notificado, poderia sofrer sanções, com a proibição de registrar, inclusive, novos jogadores, caso o Atlanta assim requeresse. A Almada foi um dos destaques da campanha do segundo semestre de 2024, com títulos da Libertadores e Brasileirão, e foi logo enviado para o Lyon, que também faz parte da família Eagle, rede de clubes de John Textor. Roberto Dantas, mediante a todas essas informações do Fogão, será que isso balançou um pouco a cabeça do Alvinegro para esse grupo que já é tão difícil, rapaz? Vamos dar boa tarde aqui para o Maicon Brandão, oficial, está dando boa tarde a todos. Genilson também está por aqui também. Denise Monteiro Poço, e aí minha eterna namorada, minha esposa aqui também, Marília Gabriela, obrigado por esse zagueiro. O Botafogo aqui na nossa pauta
Grupo difícil, sanção da FIFA, tem que pagar o Almada. Como é que fica? Será que isso balança o time? Então, Vitor, aproveitar o Maicon Baiano, está lá na Bolívia, jogador de futebol, maravilhoso, está na Bolívia, é um nordestino, é o CR7 do Agreste, está fazendo sucesso na Bolívia, graças a Deus, e está aqui conosco. Beijo no coração, Maicon Baiano. Vamos lá. Botafogo, além de ter um grupo, né, que como a gente costuma falar, tem sempre um grupo da morte, esse seria o grupo da morte, sim. O Botafogo ainda tem esses problemas extracampo. Isso atrapalha? Sim, claro que atrapalha. A cabeça do jogador fica mexida mesmo. Você tendo ali querendo ou não, você está como caloteiro, como mal pagador, então você tem, é verdade, isso pega mal para o torcedor. E o Botafogo fez um planejamento errado. O Botafogo demorou muito a trazer o treinador, a definir o treinador. Ficou ali o Campeonato Brasileiro fazendo experiência com um e com o outro, botou lá o interino, e a gente viu que o Botafogo estava muito mal. Porém, a gente também viu aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro um Botafogo diferente, um Botafogo mais organizado, e o Botafogo tem um elenco bom. Mas essa parte extracampo sempre atrapalhou. A gente via isso com o Vasco, a gente via isso com o Flamengo. Quando o Flamengo se acertou, o Bandeira de Melo chegou e botou respeito ali naquela bagunça que era a administração do Flamengo, o Flamengo, meu amigo, decolou e decolou bonito. Depois veio o Landim e deu sequência, agora está com o BAP. Mas eu acho que o extracampo... Perdão, uma interferência aí. Está me ouvindo direitinho, Vitor? Estou te ouvindo, sim. Maravilha. Então, o extracampo sempre atrapalha. Mas o treinador do Botafogo é experiente. Eu acredito que ele está fazendo aí um trabalho, né? Além do trabalho físico, tático, técnico, também um trabalho com um psicólogo, com uma pessoa que trabalha o mental do atleta para ver se isso tem um impacto pequeno e o Botafogo consegue jogar. O Botafogo, nesse grupo, lógico, o Botafogo aqui é a terceira força, não tenha dúvida. Os maiores aqui, o Paris Saint-Germain, a gente viu o Paris Saint-Germain voando na Champions, que a gente nem esperava isso, também não esperava 5-0, e poderia ter sido 7, brincou de jogar e deu um nó tático na Inter de Milão. E o que acontece? O Paris Saint-Germain chega muito forte, o Atlético de Madrid, como você falou, o Simeone tem um trabalho maravilhoso, há muito tempo ele tem o time na mão, e o Botafogo é a terceira força desse grupo. O Botafogo vencendo o Seattle na estreia, ele vai ali, né? Depois ele vai brigar por uma vaga com o Paris Saint-Germain e também o Atlético de Madrid. Se a gente fosse apostar, não, o Botafogo não se classificaria, mas futebol a gente sabe que se resolve dentro de campo. Tem a mística da camisa do Botafogo, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Então, né, quem sabe aí o Botafogo não se classifique. Eu vou torcer para que todos os brasileiros se classifiquem, mas eu continuo achando que o Palmeiras é aquele que tem potencial para ir mais longe, mas eu vou torcer para que todos os clubes brasileiros se classifiquem. É interessante, né, que lá os flamenguistas, às vezes eu faço uma postagem, eu falo para todo mundo que sou flamenguista, aí o pessoal lá do canal, como é que você é flamenguista e você aposta mais no outro? Não, eu sou flamenguista, mas eu sou jornalista e eu tenho um olhar crítico. Então, na minha opinião, eu vejo que o Palmeiras está um pouco mais equilibrado e mais focado, eu acredito que o Palmeiras vai mais longe. Inclusive, a gente vai falar de Flamengo, tem aí o Gerson, a venda do Gerson. Isso nunca é bom em cima de uma competição, nunca é bom ter esse desgaste. Eu acho que deveria deixar para depois da competição, não iria fazer diferença, a proposta já estava na mesa, mas depois a gente vai falar disso. Agora, do Botafogo em si, realmente pegou duas pedreiras, que é, né, o Paris Saint-Germain e também o Atlético de Madrid. Não pode nem pensar em empatar com o Seattle. Empatou com o Seattle, praticamente pode preparar as malas para voltar já na primeira fase, viu? Volta para casa, Fogão. Tomara que não. Tomara que consiga vencer bem a estreia contra o Seattle e possa conseguir aí uns pontinhos também preciosos contra a Paris Saint-Germain e contra o Atlético de Madrid. Vamos torcer para que eles também possam tropeçar, né? Já pensou o Botafogo líder desse grupo? Se eles dois empatam, o Botafogo vence, olha aí, o Botafogo já começa líder. Pode ser bom para a equipe. Bom, repassando o grupo C, não temos brasileiros no grupo C, só vamos dar uma repassada para você conhecer. O Auckland City está por lá, o Bayern de Munique, o Benfica e o Boca Juniors. Não deixa de ser um grupo bem difícil também, súbito ali para o Boca. Pedreira mesmo.
É um grupo bem difícil, bem complicado. Muita gente está olhando ali que o grupo do Botafogo mas eu acho que todos eles têm esse valor de grupos difíceis. Por exemplo, o Al-Ahly lá está bem acostumado a pegar times de outros continentes, né? Ele está sempre nesse intercontinental aí, que agora virou intercontinental e era o mundial. Então, gente, atenção para o grupo C. O grupo D é o grupo do Flamengo, o grupo que tem o Los Angeles, o Esperance, que é o time da Tunísia, e tem o Chelsea. Há quem diga que o Flamengo e Chelsea são disparados aí os grandes favoritos às duas vagas que vão ser oferecidas aos vencedores do grupo. Mas há aquela coisinha de flamenguista de ficar pensando, será que vai dar certo, rapaz? A gente dá uns moles às vezes contra a Central Córdoba, contra alguns outros times, vem no apagar das luzes, na bacia das almas se classificar na Libertadores. Agora tem o lance do Gerson aí, que é, aliás, a pauta que todos comentam em tudo quanto é lugar, né? O Gerson está trocando o Flamengo pelo Zenit da Rússia por cláusulas absurdas de salário, de grana e tudo mais. Ontem o Flamengo embarcou para os Estados Unidos meio a protestos. A torcida foi até lá e disse, Gerson, vai para aquele lugar, a gente não precisa de você. Como é que está a cabeça do jogador? Será que ele vai ligar para tudo isso? Como é que fica? Temos notícias do Flamengo também, já o comentário do Roberto Dantas sobre o assunto. O Flamengo conseguiu embarcar ontem à noite sem nenhum desfalque de ordem médica. Boa notícia. 2 jogadores, porém, são dúvidas para a estreia contra o Esperance da Tunísia. De La Cruz e Plata viajaram, estão sendo avaliados no dia a dia pelos médicos do clube, estão liberados para jogar, mas ainda não são 100%, né? Estão bem 100%. O De La Cruz teve um entorse no joelho esquerdo, sua última partida foi contra o Botafogo no dia 18 de maio e apresenta uma evolução diária. E o Plata teve um edema ósseo no joelho direito, sua lesão virou polêmica com a seleção do Equador. O Flamengo e a seleção equatoriana trocaram farpas após o clube acusar o órgão de convocar o atacante à revelia. O cara está machucado, convocaram ele para jogar eliminatória. Não tem como, não vamos liberar ele. É isso aí. Apresentaram os relatórios médicos e conseguiram que o jogador permanecesse se recuperando. Que coisa, que absurdo, gente. Bom, o Flamengo é pauta agora com o Roberto Dantas. Antes, vamos mandar um beijo aí para o João Alfredo 9806, grande amigo Roberto Dantas, parabéns pela live, tá mandando um beijo para você, Roberto. E o Maicon Brandão também, boa noite, boa tarde a todos, boa tarde aí. O Flamengo tem esse grupo aí que é considerado fácil e ao mesmo tempo complicadinho se complicar. Porque tem coisa que o Flamengo se complica sozinho, não é isso, Roberto? Verdade. João Alfredo é treinador de futebol, licença B da CBF, se eu não me engano, vai tirar A agora, futuramente, e a gente já fez uma live com ele muito bacana, se Deus quiser, vamos fazer outra aí. João Alfredo, um abraço para você, um abraço a todos. Olha, o grupo do Flamengo, teoricamente, como você falou, Flamengo e Chelsea são os favoritos. Mas sabe até tem flamenguista brincando assim, é capaz do Flamengo perder para o Esperance e ganhar do Chelsea. O Flamengo tem dessas coisas. Tem um grupo lá do Flamengo, o pessoal botou, até meu sobrinho compartilhou e falou assim, isso é bem possível de acontecer. Botaram assim, Flamengo 1, Esperance 2 na estreia, depois Flamengo 2, Chelsea 1. Lógico que ganhar do Chelsea é muito mais difícil do que ganhar do Esperance. Então a gente espera que o Flamengo vá realmente para cima, impõe o seu jogo, ganhe o primeiro jogo, o segundo é contra o Chelsea. Vencendo o primeiro jogo, empatou com o Chelsea, está praticamente classificado, vai para as oitavas de final. Lógico que o ideal é ganhar os 3 jogos. Dá para ganhar? Dá, mas é difícil. Principalmente contra o Esperance, contra o Chelsea. Mas a gente fica naquilo. O Flamengo quase ficou fora da Libertadores, por quê? Quase não ganhou do Tátira e perdeu para o Córdoba, né? Quando, na verdade, a gente esperava sempre que esses eram os 2 times mais fracos do grupo. E não foi, a gente não viu bem isso. Então o Flamengo, às vezes, contra o time fraco, vacila, e às vezes contra o time forte o Flamengo se sobressai. Então, espero que o Flamengo se classifique bem, mas comece com a vitória, para a gente ter paz. Com relação ao Flamengo, é o que a gente estava falando um pouquinho antes. Esse negócio de vender, anunciar a venda do jogador antes de uma competição é muito ruim. Porque se essa competição fosse no Brasil e o Gerson jogasse e o Flamengo não fosse bem, ia cair a culpa toda sobre o Gerson. Ainda que a culpa não fosse dele, mas iria. Por quê? Porque ele estava vendido, era traidor, como a torcida falou, essa coisa toda. O jogador profissional, Vitor, ele vai para lá ganhar 3 vezes ou 4 vezes mais do que ganha no Flamengo. Lógico, eu iria e qualquer um outro iria. O Zico iria, gente.
Só que o torcedor ele não entende. O torcedor é paixão. Então, é mercenário, é traidor, essa coisa toda. Não, é um profissional que está vendendo o seu serviço, vendendo muito bem. Graças a Deus, abriu essa porta para ele ganhar esse caminhão de dinheiro. Né? Jogando 2 temporadas lá, não precisa mais jogar, é só administrar, porque vai estar com muita grana no bolso. No Flamengo ele já ganha muito bem, mas lá ele vai ganhar absurdamente mais. Então ele é profissional e tem que ir. A torcida não entende isso. Eu sempre falo que, assim, a gente vê muito isso no Campeonato Carioca. O jogador se destaca, vai bem. Chega na final, ia jogar Flamengo e Nova Iguaçu, o Flamengo estava anunciando o jogador Carlinhos, que era do Nova Iguaçu. Você lembra disso? Antes da final. Isso não pode, isso mexe com o brilho do jogador, com a torcida. Por quê? Você foi comprado pelo outro clube. Então, o Flamengo, eu acho que sim, é muita grana. Se o Gerson vai para a Copa do Mundo de Clubes, ele vai ser titular e ele está vendido. Então, se o Flamengo for mal, vão querer jogar essa culpa aí em cima do Gerson. Isso, eu sei que envolve muita grana, mas eu acho que deveria ser contornado um pouquinho melhor. Poderia fazer toda a negociação, ele não só vai se apresentar depois da Copa do Mundo de Clubes, toda a negociação em segredo. Não precisava mostrar isso para a imprensa. Por quê? Isso desagrada muito a torcida e dá confusão. Então poderia... Negociou, está tudo certo, tudo combinado. Acabou o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes. Gerson, obrigado por tudo que você fez pelo Flamengo, pelos títulos. Realmente tem uma história muito bacana com o Flamengo. Segue tua vida. Mas anuncia agora. O Flamengo vai estrear na competição. Isso pega muito mal. O torcedor não aceita. O torcedor é paixão. O torcedor não olha pela razão. Pela razão, o Gerson vai ganhando um rio de dinheiro. Não tem, o Flamengo não teria como segurar. Mas tem esse impasse. Então, acho que deveria comunicar para a torcida e para a imprensa depois. Deixa ele jogar o Mundial. Estava tudo certo. Terminou a Copa do Mundo? Vai com Deus. Inclusive, o Gerson ele perdeu um pouquinho de espaço na seleção brasileira. Perdeu espaço e isso pode causar um pouco problemas para ele, porque uma das cláusulas que tem lá no Zenit da Rússia são convocações para a seleção, inclusive convocação para o Mundial. Então, vamos dar uma olhada aí nessas cláusulas do Zenit da Rússia. Bom, a gente deseja boa sorte ao Gerson. Vamos mandar um beijo aqui para Letícia Levi, gente, um super jornalista, já do Esporte Total, da Bandeirantes, da Record, da Manchete, antiga Manchete. Beijo para ela, teve ontem aqui no Relâmpago Entrevista, fizemos um Relâmpago Entrevista maravilhoso. Beijo para Letícia Levi, está dizendo que eu sou um craque. Que isso, pelo amor de Deus. Se eu sou o craque, você é minha técnica, você é minha professora. Beijo também para o Marcelo Pilon, oficial, está mandando abraços aqui, abraços para os amigos. Obrigado, Marcelo, obrigado pela presença. Estamos repassando aqui no Relâmpago nos Esportes os grupos do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo de Clubes, que sábado já tem o seu início. E a gente está desejando boa sorte aqui para as equipes brasileiras. Falamos do Botafogo, do Palmeiras, do Flamengo e agora é a vez do Fluminense. O Fluminense está no grupo F. Ele está junto com o Borussia Dortmund, o Mamelodi Sundowns e o Ulsan da Coreia do Sul. Gente, olha, é um grupo que a gente pode avaliar que o Fluminense pode chegar sim a essa próxima fase, na minha opinião. Né? A gente tem o Mamelodi, que é lá da África do Sul, a gente tem o Ulsan, que é da Coreia do Sul, e temos aí um confronto, novamente, como a gente fala do grupo do Flamengo, é a mesma coisa do grupo do Fluminense, no meu olhar, o Fluminense com o Borussia Dortmund devem ser os dois times que devem se classificar para a próxima fase. Temos notícia do Fluminense aqui para poder abrilhantar ainda mais a nossa discussão. O Fluminense será um dos protagonistas do Grupo F e começou a chamar a atenção antes mesmo de entrar em campo. Sabe por quê, Roberto? A FIFA divulgou nessa quarta-feira, hoje, a lista oficial de inscritos na competição. Ok, beleza. Revelou que o Clube Carioca conta com algumas das marcas mais curiosas do torneio. Sabe quais são? O jogador mais velho, o jogador mais alto e o jogador mais baixo entre todos os 32 times participantes. Olha só que coisa! O goleiro Fábio, de 44 anos, ele é o atleta mais velho da competição, com uma carreira lendária no futebol brasileiro, símbolo de liderança e esperança da equipe tricolor para esse Mundial. O mais novo entre os inscritos é o Takeshi Wada, que completou 16 anos, é do Urawa Reds
e mesmo sem estar jogando profissionalmente, já integra a equipe do torneio, que tem experiência de profissionais e tal, tudo mais. Mas o Fluminense tem o jogador mais alto da competição, que é o goleiro Gustavo Ramalho, com 2,1 metros. Olha isso. E o mais baixo, que é o Soteldo, com 1,60 m de altura. Gente, que absurdo. O Fluminense cheio de, vamos dizer assim, cheio de Guinness Book, aí, cheio de coisas boas aí pra gente poder colocar. Bom, tomara que o Fluminense não seja aquele clube que fica aí marcado por esses recordes. Deixa eu ver a cabeça agora a palavra, recordes. Que fique marcado, sim, pelas vitórias contra o Borussia, logo na estreia, na terça-feira, 13h, e contra o Ulsan e contra o Mamelodi. O que você acha do Fluminense e as chances que eles têm na Copa do Mundo de Clubes, Roberto? Bom, o Fluminense, ele, na minha opinião, Vitor, ele se classifica nesse grupo desde que ele consiga pontuar contra o Borussia, que teoricamente é o jogo mais difícil. Porque se o Fluminense perde, ele vai desesperadamente para o segundo jogo, né, contra uma equipe que não tem tanta tradição, seja o Ulsan ou seja o Mamelodi, mas o que acontece? Aí já vai para o tudo ou nada. Então, se o Fluminense consegue segurar o empate ou ganha do Borussia, aí eu acredito que ele vai muito mais tranquilo. O Renato Gaúcho também, né? Quem a gente conhece o Renato Gaúcho sabe o quanto ele quer aparecer para o mundo como treinador de futebol. É uma oportunidade dele mostrar que tem a manha, que tem realmente o jeito de fazer o time andar. E, assim, eu não vejo o Fluminense com chances de brigar lá nas quartas, nas semis, não. Mas na primeira fase, na fase de grupos, eu acredito que o Fluminense passa, sim. E a tendência é que passe junto com o Borussia. Porém, para o time brasileiro, porque teoricamente é mais difícil por exemplo, se o Borussia ganha, se o Fluminense ganha, o Borussia ainda pode se recuperar. Porque a gente sabe que o futebol alemão ele é mais frio, mais calculista. Ele teria mais, talvez, tranquilidade para ir buscar os dois resultados positivos contra o Ulsan e o Mamelodi e se classificar. Se o Fluminense perde, o futebol brasileiro ele é muito de sangue quente. E uma derrota poderia mexer muito com o Fluminense. Então, vai ser o jogo aí no dia 17, o Fluminense vai estar no dia 17, né? Contra o Borussia, será às 13 horas, terça-feira, e a gente vai estar torcendo. O Fluminense é uma incógnita pelo que, depois que o Renato chegou. O Renato mexeu com o time, faz jogos muito bons e outros horrorosos, e a gente é uma incógnita. Realmente o Fluminense, dos clubes brasileiros, é aquele que mais oscila. Então, se recuperou muito bem no Campeonato Brasileiro, mas oscila. A gente viu jogos muito bons e outros bem fraquinhos. É uma grande incógnita. Eu vou torcer para que o Fluminense se classifique, mas depende muito de um bom resultado aí contra o Borussia Dortmund da Alemanha, que a gente sabe que é muito forte. O Borussia é aquele time pragmático, um time forte, briga sempre contra o Bayern, mas faz sempre grandes campanhas. A gente viu o Borussia chegando até as semifinais da Champions League. É verdade, olha, o Borussia ele vai dar trabalho para o Fluminense tem que estar muito bem armado, é um clube que também contratou, mas não fez umas contratações ali, vamos dizer assim, muito fortes, é um grupo que está coeso ali com a presença do Renato Gaúcho, mas que acho que precisa de alguns ajustes sim. É um clube que está chegando lá, dizem que só para poder tirar foto com o Mickey, alguma coisa assim, mas pode dar alguma liga, assim. O Fluminense, ele sempre, vamos dizer assim, nos representa de uma maneira bem bacana, né? Pouco espera do Fluminense, o Fluminense vai lá e consegue uma Libertadores, enfim. Se tiver todo arrumadinho, não tem problema nenhum. E o grupo é um grupo também que não está tão difícil. Pulamos o grupo E. O grupo E tem o River Plate, a Inter de Milão, o Monterrey do México e o Urawa Reds do Japão. Esses clubes todos, eu quero arriscar que Inter e River Plate são os caras ali do grupo E. Né? Eu acho que o Roberto vai concordar comigo. Os dois, inclusive, se pegam lá na última rodada, na terceira rodada, quer dizer, o River e o Inter, a Inter de Milão, vão pegar lá o Monterrey, o Urawa Reds, e na última rodada só que os dois se enfrentam. Então, eu acredito que o time argentino e o time italiano vão se classificar. Roberto, já eu também quero o seu comentário, tá, sobre esses grupos. O grupo G,
nós temos o Manchester City, o Juventus da Itália, o Wydad Casablanca e o Al Ain. Gente, tá na cara que Juventus e Manchester City vão sim, acho que com um pé nas costas, se classificar no grupo G. Né? Não tem condições, eu acho que o Wydad Casablanca e nem o Al Ain conseguirem a vaga. No último grupo, que é o grupo H, o Real Madrid está lá com o Al Hilal, dos Emirados Árabes, muito bacana, da Arábia Saudita, o Pachuca do México e o Salzburg da Áustria. Pelo visto aqui, nós temos o Real Madrid e essa confusão ali daqueles três times ali. O Real Madrid já pegou uma vaga, mas os três estão muito ali certinhos, parece que estão iguaizinhos para poder pegar a segunda vaga, não dá para arriscar muita coisa. Roberto, é isso que você vê mais ou menos? Perfeitamente, Vitor. Concordo contigo plenamente. Acho que no grupo G, o Manchester City e a Juventus podem passar até com facilidade, e devem passar com facilidade. E aqui o Real Madrid, ele desponta sozinho como grande favorito. Porém, o Al Hilal é um time que vem forte. Pachuca e Salzburg, o Red Bull, né? Aí, não, eu acho que passam os dois de cima ali. Eu acho que o Al Hilal passa junto com o Real Madrid de fase. Inclusive, eles fazem a abertura, né? Mas vamos ver. Teoricamente, a gente não dá pra gente, né, fazer um prognóstico porque, por exemplo, eu não tenho acompanhado o Pachuca, mas é um time que tem um nome no México, mas acho que para um campeonato desse nível, acho que tanto os times do México, os times da América do Sul, eles chegam um pouquinho atrás. Né? Chega um pouquinho atrás. E já o futebol da Arábia Saudita ele tem sido muito mais competitivo. Então, por isso que eu acredito aqui que o Al Hilal vai fazer uma graça e passa nesse grupo aqui. Real Madrid e Al Hilal deve ser um jogão, inclusive. Eles decidiram, se eu não me engano, não faz muito tempo, um Super Mundial de Clubes, quando um clube brasileiro não passou para a final, alguma coisa assim, do Mundial de Clubes. Mas aqui é Real Madrid e Al Hilal, sim. E lá no grupo G, o Manchester City e a Juventus também devem passar com uma certa facilidade. Eu acredito que esses grandes, não acredito que nenhum dos gigantes aqui, infelizmente a gente não tem aqui, né, Barcelona, não tem clubes tradicionais como a gente falou aí do São Paulo, do Barcelona, o Milan, que é o super campeão da Champions, mas assim, dos grandes que estão aqui, teoricamente eles vão passar aí até com uma certa facilidade, porque o nível de investimento é muito alto. Só para ter uma ideia, os times brasileiros não ficam entre os 10 clubes dos 32. Os clubes brasileiros não ficam no top 10 daqueles que mais investiram na última temporada. Estão lá, entre os 10 que mais investiram, não tem nenhum brasileiro nesse Super Mundial de Clubes. Aí você vê a grande diferença. Lá a grana realmente faz muita diferença, mas futebol é resolvido dentro de campo. Então esperamos que os brasileiros passem, todos os 4 possam passar de fase, para a gente poder até, né, ter um assunto bacana. Porque é um mês sem Campeonato Brasileiro, Vitor. O Campeonato Brasileiro termina hoje, tem jogos hoje da 12ª rodada, depois só dia 13 de julho. Vai ter tudo. É isso aí. É um mês sem Campeonato Brasileiro. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as partidas que tem hoje, válidas pela 12ª rodada. Claro que são de equipes que não estão no Mundial de Clubes. Então, são equipes só para a gente poder avançar e também para elas poderem jogar. Né? E durante o Mundial, eu estou vendo que vão ter alguns amistosos, vão ter alguns torneios amistosos que estão sendo organizados entre essas equipes. Por exemplo, o Cruzeiro vai disputar um torneio amistoso com os Estudiantes lá da Argentina e com outras equipes. Vai ser bem bacana, lá em Vitória, no Espírito Santo, lá em Cariacica e tal, vão ter jogos por aí. Ainda falando sobre o Mundial, que é a pauta máxima do futebol, vamos dizer assim, mundial, ou mundial de clubes, o Brasil é o país com mais jogadores inscritos na Copa do Mundo de Clubes, você sabia dessa? No torneio, são 141 brasileiros, 141 brazucas. Nenhum outro país tem mais jogadores ali atuando. Olha que bacana. Talento brasileiro por lá. Em segundo lugar vem a Argentina com 103 atletas. Em terceiro a Espanha com 54 atletas. Aí brasileiros, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os representantes brasileiros na competição que vai entre 14 de junho e 13 de julho, aniversário da minha mamãe.
Beijo para ela, tomara que seja com o jogo do Flamengo, tomara que seja com festa, tomara que seja com um bocado de coisa. Fala, mãe, meu Deus do céu, olha que coisa boa. A Caseia TV, a Globo, o Sport TV, Globoesporte.com, ESPN, enfim, aquela galera toda vai transmitir, além do Raio Esportes Oficial. Esse é o convite que eu tenho para fazer para vocês, nesse novo canal dedicado às transmissões esportivas ao vivo. Ele é ligado ao Grupo Rede Relâmpago, ele não é da Rede, não é a Rede Relâmpago, ele é do Grupo Rede Relâmpago, ele é ligado apenas a transmissões esportivas e tem o seu programa lá, que é o Raio na Rede, exclusivo também no Raio Esportes. Ele só tem transmissão pelo YouTube, tá? Então a gente vai ter a transmissão entre Palmeiras e Porto, direto do YouTube, sempre as transmissões por lá. É isso, tô bem ansioso para esse Mundial e a FIFA também, viu? Eu tô pensando, aliás, que legal seria se a FIFA escolhesse em 2029 o Brasil como sede. Já pensou, Roberto? Olha. Bom, maravilha. E aí você imagina Roberto Dantas e Vitor Cosso pelos estádios, ao vivo para todo o Brasil, né? Com o Roberto Esporte Notícias e também com a Rede Relâmpago, e a gente com o Raio Esportes e por aí vai, e a ambulância passando aqui no nosso estúdio, aqui tá tudo certo. E, Roberto, eu quero que você fale um pouquinho do seu canal. Como é que tá lá o Roberto Dantas Esporte e Notícias? Sempre, todo dia tem vídeo, gente. Conta aí pra gente. Fala, Vitor, então. Graças a Deus a gente está crescendo o canal, está tendo mais visibilidade, né? A gente tem uma empresa que está nos apoiando lá, graças a Deus, que é a Mega Vitan. Desculpa, nem te pedi para fazer aqui, mas a Mega Vitan é uma empresa do Júlio Bento, que está nos dando uma força. E a gente vai, graças a Deus, fazendo as entrevistas. Sábado agora a gente vai entrevistar Dário Lourenço, que é uma lenda do futebol carioca. Dário Lourenço, treinador, poxa, assim, dirigiu quase todos os clubes do Rio, inclusive o Vasco da Gama. Não teve uma passagem muito boa, foi queimado no Vasco, que a gente vai falar sobre isso. O Dário Lourenço foi triturado no Vasco. Um trabalho belíssimo no Volta Redonda, não é isso, Roberto? Foi vice-campeão carioca quando o Fluminense foi beneficiado pela arbitragem contra o Volta Redonda. Roubaram o Volta Redonda do Dário Lourenço, a gente vai falar disso também. Volta Redonda com Fábio, com Túlio Maravilha. E eu lembro que o goleiro do Volta Redonda subiu para, né, um cruzamento. O zagueiro praticamente fez uma cama de gato para o goleiro e não deu falta. O Fluminense acabou fazendo o gol. Depois o Fluminense foi campeão carioca, isso em 2005. Tiraram na mão grande o título do Volta Redonda com o Dário Lourenço. A gente vai falar disso. Essa live vai ser no sábado agora. E graças a Deus a gente tem crescido bastante. E é sempre muito bom falar de esporte. O canal, a gente começou, o nome do canal era Dos Campos para a Rede, depois a gente mudou para Roberto Dantas Esportes e Notícias. E estamos, graças a Deus, crescendo devagar e sempre. Sempre tem oportunidade, sempre em todos os vídeos, em todas as lives, eu falo do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus por nós. Então eu falo do futebol, mas também levo a palavra de Deus. O canal também é um meio de falar do amor de Jesus Cristo por nós. E assim, eu sou muito grato, porque sempre que eu entrevisto um ex-jogador, um treinador, eles me indicam outros para fazerem lives. Mandar um abraço aqui para o nosso querido Pablo Damascena, que é o preparador de goleiro, fera brabíssima, está aqui, está dando boa tarde. Fez uma entrevista maravilhosa conosco. Preparador de goleiro, top de linha. E eu tenho que agradecer a Deus e o canal. E eu lembro muito bem que o canal nasceu na pandemia e eu via a Rede Relâmpago, né? A gente tinha feito a faculdade junto, a gente tinha ficado parado. Você começou com a Rede Relâmpago, em seguida eu comecei você começou acho que em maio ou junho, e eu comecei em agosto de 2020, vamos fazer 5 anos agora. Ainda não ganhamos dinheiro com o canal, é bem verdade. Esse é um dos objetivos, sim, o objetivo é monetizar, o YouTube precisa olhar para a gente com carinho, porque são muitos vídeos que a gente faz, o conteúdo é muito bom, não só o meu como o seu, então o YouTube precisa ver a gente com mais carinho, uma hora vai ver, e Deus com certeza está botando a mão. Mas eu sempre falo, o canal ele é como um filho, eu cuido dele, eu procuro alimentar e trato com muito carinho e só tenho que agradecer a Deus, obrigado pela força. Roberto Dantas Esportes Notícias lá no YouTube. Como vocês, meus amigos, precisam conhecer o Raio, esse Raio, porque o Vitor da Rede Relâmpago, Relâmpago e Raio, agora é Raio nos esportes, olha, sensacional nas transmissões aí. E Vitor, tamo junto, vamos falar aí que tem muita coisa ainda boa para falar.
Raio Esportes Oficial, aliás, nós sempre ligados lá na faculdade, bem bacana, se Deus quiser realmente vai ter. Alguém vai ver, Roberto, alguma hora alguém vai ver. E olha, as lives elas estão gravadas e depois a gente vai lembrar disso tudo, vamos pegar esse trechinho falando assim, alguém vai ver uma hora, ainda não monetizamos, hoje é 12 de junho de 2025, mas alguém vai ver, uma hora alguém vê, e aí, com certeza absoluta, a gente traz esse trabalho de grande qualidade. Justamente não é por causa de... tudo bem, monetizar, é claro que ajuda e muito, né, a nossa vida profissional, mas também pelo fato de profissionalmente crescer, né, vamos dizer assim, a gente tem muito a falar sobre esporte, muito a falar sobre outros assuntos e trazer entretenimento para você. Então, é mais uma prestação de serviço. É bem bacana esse trabalho que a gente faz. Vamos falar de Brasileirão? Agora, aqui tem Brasileirão, hoje tem 6 partidas, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas hoje das 10 da rodada, 6 partidas. Só os 4 mesmo do Mundial que não vão jogar, então tem os outros 6. E depois o Campeonato Brasileiro, como muito bem especificou o Roberto, só volta no dia, tá aqui 13 de julho, mas vamos ver, né? Se tiver brasileiro no Mundial, 13 de julho lá jogando, o cara não vai jogar. E é um domingo. Eu acho que provavelmente eles vão trocar isso, vão jogar para quarta-feira, lá ali, para terça, quarta-feira. Bom, os jogos de hoje são, às 19 horas tem Bragantino e Bahia, em Bragança Paulista. Tem no Barradão, Vitória e Cruzeiro. Às 19h30 tem Fortaleza e Santos, o jogo dos desesperados. Meu Deus do céu, como é que tá essas duas equipes? Uma muito grande tradicional, que é o Santos, a outra vinha aqui há vários anos já nas cabeças, Libertadores, e os dois agora estão com corda no pescoço. Às 20 horas tem Grêmio e Corinthians, super clássico do futebol brasileiro. Não tenho que falar de Grêmio e Corinthians. Por favor, dois gigantes que envergam a camisa quando penduradas no varal, como diz o nosso grande Gustavo Villani. Tem também outros 2 grandes, as 4 grandes, às 21h30, provavelmente os jogos da TV aberta. Tem São Paulo e Vasco no Morumbi e Atlético Mineiro e Internacional lá na Arena do Galo. Roberto, o Campeonato Brasileiro, ele dá o Flamengo como líder com 24 pontos, e o Cruzeiro logo depois com 23, e o Bragantino com 23 também, o Palmeiras com 22. Está muito embolado esse negócio. Hoje talvez o Cruzeiro pegue a liderança, o Bragantino pega a liderança, né? Pode acontecer isso sim, né? Com as vitórias dessas equipes que jogam hoje. Claro que vai ter um jogo a mais, né? E ali completando o G6 para entrar para a Libertadores do ano que vem, tem o Fluminense com 20 e o Botafogo com 18. Mas tem o Bahia também com 18, que está se mostrando muito bem, está ganhando os... Aliás, contra time paulista, eu ouvi hoje que o Bahia, hoje se ganhar do Bragantino, ele ganha o Campeonato Paulista, porque está mandando muito bem com todos os paulistas. E quem está mandando bem de paulista é o Mirassol. Gente, 8º colocado, ele só perde para Bragantino e Palmeiras. Depois dali, o Mirassol está melhor que Corinthians, São Paulo e Santos, os grandões de São Paulo. Completando a rodada, completando a classificação, tem o Galo, o Ceará, o Corinthians, o Grêmio, o São Paulo, o Internacional, o Vasco e o Vitória. E na zona de rebaixamento, a dolorosa, gente, para mandar uma boa tarde aqui para o Rádio Top Flex Moraes, para o GCzinho 777, para o Paulinho QTS, Paulo Damascena também que está por aqui. Lá vem a zona de rebaixamento. Fortaleza, Santos, Juventude e coitado do Sport Recife, que só fez 3 pontos. Roberto Dantas, Campeonato Brasileiro é a pauta. O que você destaca dessas partidas de hoje? E o que você acha? Por exemplo, a gente vai dar uma parada no Campeonato Brasileiro. Será que é uma forma de fazerem o quê esses times brasileiros a partir de agora? Beleza, Vitor. Olha só, jogos muito interessantes, né? O Bragantino e o Cruzeiro podem assumir a liderança, passar um mês na liderança. Isso é muito bacana você olhar lá todo dia, abrir lá os sites de informações e ver lá, meu time está na primeira posição. No caso, hoje, o Flamengo segue o líder, mas tanto o Cruzeiro quanto o Bragantino podem passar o Flamengo em caso de vitórias ou até mesmo de empate, depende aí do saldo de gols. Então, lógico que Vitória e Cruzeiro. Vitória doido para escapar um pouquinho da zona de rebaixamento e o Cruzeiro que é a liderança. E o interessante aqui no Cruzeiro é que o Gabigol tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, quando o Caio Jorge tem 8. Gabigol, infelizmente, a gente viu nos últimos anos, era reserva no Flamengo, não era à toa, né? Baita jogador, mas deu mole, não vem se mantendo no topo. Vasco e São Paulo, você vê 2 gigantes do futebol brasileiro brigando ali pertinho da zona do rebaixamento.
O São Paulo tem 12 pontos, o Vasco tem 10. Dependendo do resultado do Fortaleza, e uma derrota aí tanto do São Paulo quanto do Vasco, e uma vitória do Vitória redundância, mas isso mesmo. Caso o Vitória ganhe, o Fortaleza ganhe, Vasco e São Paulo podem, dependendo até, passar essa intertemporada, esse meio aí, um mês aí de férias do Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento. Veja o quanto isso é preocupante. A gente está falando de Vasco e São Paulo, né? Então, outro jogo muito interessante, Internacional e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, para mim, era um time que ia brigar pelo título, o Internacional também, os dois caíram muito, agora precisa se recuperar, né? O Galo joga em casa, eu acredito que leva uma pequena vantagem sobre o Internacional. Grêmio e Corinthians, eita rapaz, Grêmio e Corinthians, um jogo aí de dois gigantes que também não estão bem, né? A gente vê assim, o Grêmio lá estão pertinho do outro, os dois estão com 15 pontos, inclusive, mas estão lá no meio da tabela, na segunda parte já, na parte de baixo da tabela. Grêmio e Corinthians deve ser um jogo muito bom, deve ser um jogo franco, né? Eu espero que seja um ótimo jogo. Fortaleza e Santos, você falou, a Fortaleza está classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas se classificou sendo derrotado pelo Racing, vem realmente muito mal aí nos últimos 2 meses. Mesma coisa o Santos. A gente sabe que mesmo com o Neymar ou sem Neymar, o Santos, se não abrir o olho, vai terminar o Campeonato Brasileiro brigando até o final contra a zona do rebaixamento. Hoje o Santos é o 18º colocado. Então, Fortaleza e Santos é um jogo de desesperados, né? Quem mais que a gente tem aí? Vitória e Cruzeiro. Vitória para sair da zona de rebaixamento, o Cruzeiro para brigar pela liderança. Os cachorros começaram a aparecer na live. Bragantino e Bahia. Bragantino doido para pegar a liderança. O Bahia vem se recuperando bem no Brasileiro, depois que foi eliminado na Libertadores, deu mole. Então o Bahia quer mostrar serviço com o Rogério Ceni, deve ser um jogo muito bom. Importante aqui é o seguinte, já pensou, o teu time passa todo esse mês na zona de rebaixamento? Que chato, né? O caso do Santos está lá, o Vasco pode entrar dependendo do resultado. E quando a gente olha lá para cima, lógico que a gente que é flamenguista quer ver todo esse mês aí o Flamengo na liderança, mas o Cruzeiro e o Bragantino podem sim tomar essa liderança do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro para um mês, como você falou, os clubes precisam manter seus jogadores em atividade. Eu acho que a CBF deveria fazer isso. Parou o Campeonato Brasileiro, mas para todos os clubes que não vão participar, ele deveria fazer um torneio, um mini torneio, sabe? Um mini torneio para manter os clubes em atividade. Porque você fazer amistoso, jogo é jogo e treino é treino. Amistoso também é uma coisa que não é como um jogo valendo. Então fazia até para dar renda para esses clubes, porque um mês sem renda, tem os patrocinadores. Mas se fizessem, tipo assim, pegassem jogos contra times do Nordeste, fizessem uma coisa bem bolada, o Vasco, o Santos, os clubes que não vão para lá, vamos fazer assim um intercâmbio, vamos criar um mini campeonato onde os clubes daqui dos grandes centros fossem jogar nos lugares mais remotos, no norte e no nordeste. Isso movimentaria com dinheiro e os jogadores também estariam ali em atividade. Quem está na reserva, doido para tomar a vaga de titular, havia mais competição entre os próprios jogadores e seria bom para que os times não ficassem um mês, cara. Vai fazer um torneio, aí um marcou um amistoso com um marcou um amistoso com o outro. Poderia estar aí arrecadando mais grana e também mantendo os times jogando mesmo, jogando competição. Porque Flamengo, se esses clubes do Brasil passarem de fase lá, vão estar jogando contra os grandes da Europa. Eles vão voltar como? Voando. E os clubes que ficam aqui no Brasil, como é que vão estar? Então, acho que a CBF deveria ter planejado um pouquinho melhor. Reduzir os campeonatos cariocas para dar um mês de folga, mas não é bem um mês de folga, não é parar o campeonato quando os 4 que vão para lá vão estar em plena atividade. Então, acho que tem algum planejamento errado aí. Acho que a CBF e os próprios clubes comeram mosca nesse aspecto. Acho que deveria ter planejado melhor para que os times... Já que parou o Campeonato Brasileiro, beleza. Vamos fazer alguma forma de criar um mini torneio, né? Quadrangular, pegava 4 daqui, 4 de lá, misturava tudo aí e botava aí para os clubes da primeira divisão, principalmente não ficar fora de atividade. O problema é o planejamento. Eu fico muito preocupado com isso. É um mês, gente, um mês sem partidas.
Então é importante realmente que essas outras equipes, as 16, assim como as outras também, Série B, eu não sei se vai parar a Série B. Não vai parar a Série B? Vamos dar uma olhada? Eu confesso que não olhei, né? E a gente faz aqui ao vivo, porque a gente mostra realmente a realidade Não, a Série B não vai parar, gente. A Série B não vai parar. A Série A, então. Então deve ser as primeiras divisões dos países apenas. Essa é a regra da FIFA. Então, vai parar para 4 equipes, que não vão parar, elas vão estar disputando outro campeonato, e as 16 vão precisar fazer alguma coisa entre elas para que continuem em atividade. Ainda mais no frio, né? Não está nem quente para o jogador ficar, né, aquecido, aquela coisa toda. Pode gerar contusão, o negócio é sério. Gente, vamos agora falar de coisa bacana que aconteceu essa semana. A gente não pode deixar de falar. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 2026. Parabéns à seleção brasileira. Finalmente, meu Deus, ainda bem, ainda bem. Eu cheguei a pensar que o Brasil não fosse disputar a Copa, Roberto. Me deu uma agonia, uma coisa tão grande, meu Deus do céu. Logo nessas eliminatórias, que a FIFA abriu para 10 seleções, abriu 6 vagas e o 7º lugar, ainda disputa uma partida lá para tentar ainda aí o Brasil ficar de fora. O Brasil nunca ficou de fora de Copa nenhuma. Aliás, deixa eu mandar um beijo pro Gabriel, rei de Copas. Roberto, você tem que entrevistar esse rapaz. O homem é demais. Ele é uma enciclopédia de Copa do Mundo, sobretudo a Copa de 98. Está lá no Relâmpago Entrevista com Gabriel, rei de Copas. É interessantíssimo. Eu, no ar, fiz uma prova oral com ele, eu tenho aqui um manual de Copas do Mundo, peguei a Copa de 98 e fui perguntando para ele os resultados das partidas aleatórias. Não só do Brasil, mas de outras seleções. O cara respondeu tudo na linha, direitinho, quem fez o gol e como é que foi. Olha, cara, sensacional. Parabéns, Gabriel, rei de Copas. Até convidei ele para participar da Rede Relâmpago, se Deus quiser, do elenco principal. Muito bom o garoto meu, fera. Indico o Roberto para poder depois chamá-lo para entrevista, se quiser o contato. Mas vou falar de Copa do Mundo, falando aqui, a Argentina, gente, já estava na Copa, é a atual campeã, ela está com nariz lá em cima, o tupete maior ainda, 35 pontos, vai bem, obrigado, já está na Copa, e aí mais 2 equipes se classificaram para a Copa do Mundo, chegaram aos 25 pontos, que não podem mais ser alcançados, explicando o pessoal de casa. O Brasil e o Equador chegaram a 25 pontos. Eles não podem ser mais alcançados pelo 7º colocado. Então, aquele cara que está ali disputando aquela última partidinha lá contra o cara da Oceania, não sei com quem ele não pode mais alcançar esses caras aqui, nem o Brasil nem o Equador. Então, quer dizer, eles já estão seguros nessas 2 vaguinhas aqui. Então, beleza, já temos 3, Argentina, Equador e Brasil. Possivelmente, nós já teremos mais 2 vagas ali que já estão tranquilaças, só precisa de empate nas próximas 2 rodadas das eliminatórias, que é o Uruguai e o Paraguai. Eles têm 24 pontos. O Paraguai, inclusive, poderia se classificar, caso vencesse o Brasil ou empatasse. Dava Paraguai na Copa do Mundo. Mas não deu. Então, Uruguai e Paraguai acho que só adiaram. Vocês devem entrar também. E aí fica essa última vaga aí, que a Colômbia está quase se classificando com 22, tem que ganhar a sua próxima partida, que é contra a Bolívia dentro de casa. Não sei, de repente vai rolar, porque o último jogo agora da Colômbia foi empate lá na Argentina em 1-1, e a Colômbia está jogando um futebol muito legal, muito bom. Deve rolar, eu coloco aqui que vão ser realmente esses 6. E na 7ª posição, uma briga entre Venezuela e Bolívia. A Bolívia venceu o Chile, que já está praticamente ali, está arruinado o Chile, precisa de uma sacudida geral. Chile e Peru, né? O Peru principalmente também, porque há muitos anos vem nessa batida, mas o Chile agora está começando a cair muito. Então precisa muito de uma sacudida por lá. Mas a Venezuela e a Bolívia tentam aquela 7ª vaguinha ali. Roberto, um alívio para a gente, graças a Deus. Tem técnico novo, que é o Carlo Ancelotti. Um empate contra o Equador, uma vitória contra o Paraguai. Você acha que a seleção está no trilho certo? Agora tem o técnico certo? Os jogadores estão certos? Conta aí pra gente sobre o Brasil. Beleza, vamos lá. Bom, todo mundo que me acompanha, a gente fala sempre, eu não era a favor de vir treinador estrangeiro. Para mim tinha que ser um treinador brasileiro
queria Renato Gaúcho ou Vanderlei, eu não vou mudar a minha opinião, porque eu não vou dizer, me contradizer do que eu falava. Eu nunca fui a favor de um treinador estrangeiro. Quem acompanha sabe que eu sempre queria um treinador brasileiro. Mas não aconteceu, e eu falei, logo que contratou o Ancelotti, eu falei assim, ó, eu era contra a vinda dele. Já que ele veio, eu vou torcer pelo Brasil, logicamente vou estar torcendo por ele. O primeiro jogo foi um jogo muito apático, o Brasil não mostrou vontade de ganhar o jogo. Empatamos lá contra o Equador. E nesse jogo agora do Brasil, o Brasil não foi excelente, mas eu vi algo diferente. Eu vi os jogadores com vontade de ganhar o jogo. Eu vi os jogadores, as mexidas que o Ancelotti fez, acho que deram certo. O Brasil não jogou, fez uma partida excelente, não, foi uma partida até fraca. Porém, o jogo, os jogadores queriam ganhar o jogo, davam demonstração que queria. O Vinícius Júnior não era tão individualista, ele jogou mais coletivamente. O Matheus Cunha e o Gabriel Martinelli, que entraram com muita vontade, criando jogadas, criando opções. O Rafinha, a saída do Gerson, porque o Gerson não é um homem de ligação. O Gerson é aquele segundo volante. Eu falava, no outro jogo, eu falava assim, o Ancelotti não mudou nada porque ele não botou alguém de ligação. Com a entrada do Rafinha, a gente ganhou um pouco mais de mobilidade no meio campo. É lógico que se o Neymar se recuperar e quiser jogar e tiver foco, ele é o 10 do Brasil, porque a gente não tem um jogador com tanto improviso como tem o Neymar, com tantas jogadas que tem o Neymar, mas ele precisa focar, ele precisa querer, não sou eu que tenho que querer por ele, torci todos esses anos para ele ser melhor do mundo e ele não quis, porque bola ele tinha para ser melhor do mundo. Neymar muito melhor que o Lewandowski, muito melhor do que o Vinícius Júnior e tantos outros que ganharam bola de ouro, mas ele não quis. Eu espero que ele tenha compromisso aí na reta final da carreira dele para que ele seja o nosso 10, porque o Brasil precisa de um 10. Um 10 não é jogar simplesmente com a camisa 10, mas é aquele meia que pensa o jogo, que cria uma jogada diferente, que na hora que tudo está ruim, ele acha um espaço onde ninguém encontra. Então é isso que a gente precisa. Então eu espero que o Neymar volte. Mas eu gostei do jogo pela entrega. E principalmente pela descoberta do zagueiro Alexandre Ribeiro, rapaz, na zaga. Chegou e tomou. Chegou chegando. Garoto humilde aqui de Caxias, quase não se tornou jogador profissional, Vitor. Lá no nosso canal tem um vídeo falando disso. Ele foi dispensado de Flamengo, Botafogo, Fluminense. Foi dispensado de 8 clubes e ele insistiu. E aí um anjo, segundo ele, que era um treinador uruguaio que estava no Resende, aqui no Rio de Janeiro, tinha trabalhado com ele no Botafogo, quando ele foi dispensado, levou ele para o Resende. Do Resende ele fez um campeonato muito bem, foi jogar na terceira divisão de Portugal, hoje está na seleção brasileira. Tem um vídeo que eu fiz que é assim, do lixão de Caxias para a Champions League, que ele tinha dado um nó no Cristiano Ronaldo, eu tinha marcado o Cristiano Ronaldo maravilhosamente bem, ele estava no Lille, e no vídeo eu falava assim, com a graça de Deus, futuramente ele estará na seleção brasileira, e graças a Deus está. Tem um vídeo lá no nosso canal, é do lixão de Caxias para a Champions League, Alexandre Ribeiro. Então, ele foi um achado muito bacana do Ancelotti, porque ele chegou, o primeiro jogo foi titular, se intimidou em nenhum momento, cabeça erguida, sabe jogar, um zagueiro que tem postura. Então eu acho que ele encaixou muito bem. A gente esperava que o Léo Ortiz fosse titular, Danilo, aquela coisa, que nada. O Alexandre casou ali muito bem com o Marquinhos, o Brasil, a zaga, os 2 jogos não comprometeu. O Casemiro eu não queria que fosse, não queria não, peraí, não é eu não querer, mas eu achava que não tinha mais vaga na seleção, mas chegou com a experiência, com a moral que ele tem com o Ancelotti, acertou ali a cabeça de área, e principalmente a saída do Gerson, daquele falso 10 que não era mesmo, melhorou a seleção brasileira. Então já tem isso. E o que mais me agradou, além do Alexandre Ribeiro, que peço a Deus que o abençoe, que ele siga muito mais, que além dele ter saído do lixão, ele catava lixo, por isso que é do lixão. Ele, quando foi dispensado por todos os clubes, ele catava lixo para ajudar a família. E já com 17 anos ele fazia isso. Quase desistindo da carreira de jogador, e hoje está na seleção. Então, eu acho isso fantástico, essa recuperação, ser humano se transformar. Então, e ele tem um trabalho maravilhoso que ele ajuda a comunidade, não é aquele que se esqueceu da comunidade. Virei fã desse cara, do Alexandre Ribeiro, de verdade. Mas, assim, além do Alexandre, eu gostei da postura da seleção. Não apresentou um futebol bonito, convincente, como a gente gosta, venceu e convenceu, não. Mas apresentou um futebol de vontade, de entrega. Isso me agradou bastante. O Brasil está classificado, agora o Ancelotti tem 1 ano, ele é um cara inteligente, ele é malandro, chegou fazendo, sabe, a boa vizinhança com todo mundo, não quis criar confronto com os outros treinadores brasileiros, todo mundo se chega, um papo, vai para a praia, curte o Rio de Janeiro, já está quase um carioca,
estou na torcida pela seleção e por ele sim. Achava que não deveria ter sido ele, continuo falando o que eu falava. Se eu fosse, não teria trazido, seria um treinador brasileiro. Mas já que veio, agora o Brasil já está na Copa, vamos torcer. O Brasil precisa muito desse título, porque quando a seleção é campeã, abre portas para muitos jogadores, treinadores, porque é o futebol brasileiro que é visto. Então não é para a gente, os treinadores brasileiros, ficarem com dor de cotovelo do Ancelotti. É para apoiar, porque ele sendo campeão, o Brasil volta a ser campeão, o Brasil volta a exportar muito mais jogadores e os treinadores do futebol brasileiro também acabam abrindo caminho lá fora. É isso aí, Roberto. A gente dá boa sorte à seleção brasileira, boa sorte aos novos jogadores que estão chegando e realmente eles jogaram muito bem. Parabéns para o Matheus Cunha. Eu era um grande aqui, vamos dizer assim, para quem é Matheus Cunha, e esse jogo contra o Paraguai ele foi decisivo. Parabéns para o Matheus Cunha, incansável. Ele vinha do ataque até a defesa, tirava a bola do Paraguai, vinha até o ataque de novo. Parabéns ao Matheus Cunha, mordia a língua, viu? Parabéns. E ainda falo para o Ancelotti, deixa esse ataque com o Matheus Cunha e Vini Júnior, deu certo. Não se mexe ali naquela parte da frente, até que os dois possam ter aquele volume de jogo bacana. Mas os dois, parabéns mesmo ao Ancelotti, Matheus Cunha e Vini Júnior. Para mim, não trocava até a Copa. Tomara que continuem jogando desse jeito. Gente, o nosso Relâmpago nos Esportes vai chegando ao final e eu quero, na verdade, mandar um forte abraço para você, Roberto. Muito obrigado pela presença, pela participação novamente aqui na Rede Relâmpago por muitos e muitos anos que a gente fica por aqui. A Rede Relâmpago faz 5 anos, o Roberto também faz 5 anos lá no canal dele, Roberto Dantas Esportes e Notícias. Então, quer dizer, é uma família que a gente tem aqui na Rede Relâmpago, é uma família que eu tenho o Roberto Dantas também como amigo, como parceiro. A gente troca às vezes pauta, a gente fala, olha, tá rolando um evento assim, tá rolando um evento assado, vamos lá, vamos se inscrever, vamos lá, vamos olhar, e a gente está sempre se ajudando. E é isso que vai movendo toda a Rede Relâmpago e todos os nossos amigos e parceiros. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo pela sua participação e fica o convite aqui no ar, assim que você quiser aparecer na Raio Esportes, meter o pé na porta, a Raio Esportes está com a porta aberta, ó. É só chegar, pegar o microfone e falar, eu quero falar com uma besteira aí que seja, tá aberto, é bem democrático, estamos por lá. Durante o Mundial a gente vai ter as transmissões, mas claro, a gente vai ter também os programas dos nossos especialistas, não vão deixar de ter, porque a Esportes é uma coisa separada da Rede Relâmpago. Roberto, muito obrigado. Seu nota 10, nota 0, para a gente poder terminar. Vitor, eu que agradeço sempre. É sempre muito bom, muito bom. Sou seu fã, você sabe disso. Já te falei, a Globo perde um grande profissional que você poderia ser âncora de um jornal. Você é polivalente, você é o Coringa, você joga em todas. Você pode apresentar um jornal, você pode apresentar o esporte, você pode fazer cultura, você pode multifacetas. Então, não estou falando da Globo, mas na verdade a grande mídia, né, perde aí um grande profissional, como a moça que você entrevistou falou, que você é craque e você não é à toa. Você é realmente diferenciado, muito acima da média, como está na moda da prateleira de cima, mas Deus sabe de todas as coisas e sua hora vai chegar. A hora de crescer cada vez mais aí no jornalismo, que Deus abençoe. Eu sei que você quer fazer a Rede Relâmpago se tornar uma potência. Papai do céu abençoe teus projetos, teus sonhos. Estamos juntos e misturados, a gente não tem muito tempo, mas quando tem, sim, a gente vai também dar os nossos pitacos e falar algumas coisas lá no Raio Esporte, gente. Vai lá, se inscreve no YouTube, procura aí. Vai também ter o canal da Rede Relâmpago no YouTube. Está em multiplataformas. Tá? A Rede Relâmpago está no YouTube, no Instagram, está no TikTok, tá que tá e não tá prosa. Tá com tudo e não tá prosa. Eu sei que eu estou tomando muito tempo, mas eu quero dar nota 10 e nota 0. Nota 10, eu queria dar assim... Hoje, se eu pudesse, eu daria 2 notas 10 e 2 notas 0. A primeira nota 10, eu vou tomar o seu tempo, vou fazer um pouquinho diferente. A primeira nota 10 é para a equipe médica que cuidou do jogador Pedro Severino. Um jogador de 19 anos do Red Bull Bragantino, atacante. Em março, ele teve um acidente gravíssimo e, a princípio, deram um atestado como princípio de morte cerebral. E ontem ele teve alta, glórias a Deus, e a equipe essa equipe médica que confiou, fez um trabalho intenso com ele. Ontem ele teve alta. Se ele vai jogar futebol, os próximos passos, Deus é quem sabe, eu espero que ele volte. Porque é um jovem, tem 19 anos, a recuperação favorece. Mas
foi a mão de Deus, porque foi um milagre. Ele era atestado como morto. E graças a Deus, ontem ele teve alta, está em casa. Então, Pedro Severino, Deus te abençoe, que você possa ainda jogar muita bola, sabe, e dar esse testemunho, porque foi um milagre, eu creio que foi um milagre. E nota 10 para toda a equipe médica que cuidou dele. E nota 10 também, outra nota 10 é para o Alexandre Ribeiro. Vocês podem pesquisar, tem muitos vídeos, não é só no meu canal falando do Alexandre Ribeiro, a carreira dele. Ele foi dispensado por 8 clubes. Flamengo, entre eles, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Ele foi da base junto com Vinícius Júnior. E aí o Flamengo dispensou. Quando chegou ali, afunilou, né? O funil ficou muito estreitinho e ele foi dispensado. E ele não tinha dinheiro, a família dele não tinha dinheiro para comer. E ele chegou a catar lixo, por isso que é do Lixão de Caxias, onde ele morava. E ele chegou a catar latinhas para vender, aquela coisa toda. E graças a Deus deu a volta por cima, hoje é jogador de seleção brasileira. E ele ajuda, o legal é que ele não se esqueceu de onde ele veio. Ele ajuda a comunidade com cesta básica, e ele vai lá e abraça todo mundo. Não está aquele cara metido, marrento, que cresceu e esqueceu os outros. Então, que Deus abençoe cada dia mais o Alexandre Ribeiro. A nota 0 para o futebol brasileiro são as brigas que têm acontecido, briga mesmo, jogadores brigando entre eles, os jogadores contra o time adversário, na porrada, feio, isso é ridículo. E no futebol de base, teve um lance aí essa semana que o Sub-17 de São Paulo estava jogando e houve uma confusão, e o jogador veio para agredir o Bandeirinha, e o Bandeirinha dá um soco na cara do jogador, e ali começa um tumulto generalizado, todos os jogadores brigando contra a arbitragem. Isso precisa parar, o futebol precisa ser exemplo, tanto lá em cima no profissional quanto na base. E o garoto sub-17, ele está quase chegando para o profissional. Então, isso não pode acontecer. Precisa trabalhar melhor a parte mental do atleta. O árbitro errou, você não vai agredir, você vai reclamar e deixar que a diretoria peça a punição do árbitro, que a diretoria peça um afastamento, que a CBF afaste realmente o árbitro e não agredir com socos e pontapés. Isso está se tornando muito recorrente no futebol brasileiro. A gente viu no final, nos campeonatos estaduais, em vários jogos dos campeonatos estaduais, jogadores brigando mesmo, jogadores do Flamengo e Botafogo, brigando. Gente, isso passa para a torcida o quê? Que isso é normal, e não é normal. O futebol é um esporte, ganhar ou perder faz parte. Ninguém quer perder, mas não é na porrada que você vai resolver. Então, a nota 0, se você pegar, quem pegar aí, tem os vídeos, jogo sub-17 do São Paulo, o Bandeirinha realmente, ele é agredido, mas ele acerta um soco em cheio na cara do jogador, e aquilo ali se torna uma guerra. E não, o futebol não é para isso. O futebol é um esporte, é paixão, é mexer com o brilho do torcedor, não a violência. Então, minha nota 0 é para essa falta de coerência dos jogadores e também da arbitragem em sair, como o pessoal fala, sair na mão, brigar, se agredir. Não tem nada a ver isso aí, Vitor. Vitor, é sempre um prazer, desculpa me alongar tanto, mas mandar um abraço a toda a galera que segue a Rede Relâmpago de Comunicação. Esse canal que eu tenho uma paixão muito grande, meu tempo tem sido, você sabe, para cá, para lá, para colar, 1001 coisas, mas é sempre muito bom falar contigo. Peço a Deus que te abençoe, a você e sua família, não só hoje, mas todos os dias. E até a próxima, meu querido. É sempre um prazer. Que Deus abençoe a todos nós, Roberto. Olha, é um prazer estar com você realmente. Deixa eu pegar aqui a bolinha para a gente poder finalizar. E também, olha só, gente, a gente falou hoje sobre... Excelente os comentários do Roberto. Eu sempre gosto de fazer as lives realmente com o Roberto. O Roberto tem comentários belíssimos, né, para a gente. Ao fundo... Está até alto o som, mas é alto porque é festa, né? É o tema, a trilha sonora do tema da Copa do Mundo de Clubes. Então, fique ligado nos canais da Rede Relâmpago, no canal Raio Esportes Oficial. Nós, por lá, vamos transmitir as partidas das equipes brasileiras. É claro que dentro dos seus horários e dentro das possibilidades, mas a nossa meta é transmitir todas as partidas de todos os times brasileiros. Vão ter horários que vão ser na parte da tarde, então talvez profissionalmente falando, se é que vocês me entendem, talvez não dê. Mas a gente vai fazer o possível para poder aí elencar, de repente, algumas outras pessoas também para narrarem junto com a gente. Um beijo no coração de todo mundo. Estamos ficando aqui por mais um Relâmpago nos Esportes. E você que passou o dedinho, pensou que isso fosse uma live qualquer, Roberto? Ainda pensa. Não. Aqui na Relâmpago a gente faz mais que lives. Aqui na Relâmpago a gente compartilha conhecimento. Beijo no seu coração, Roberto, e toda a sua família. Feliz Dia dos Namorados para todo mundo. E até a próxima. Tchau, tchau.
Gente, fiquem com Deus, um abraço.